Gabi, eu já te peço desculpa antes de falar para se eu me esticar um pouquinho, me alongar um pouquinho. Antes da pandemia, eu acho que a gente ainda estava antes da pandemia nesse processo e eu falei uma coisa aqui que alguns companheiros não entenderam e levaram até para suas redes sociais particulares, debochando, entre aspas, do que eu falei. Eu falei que a gente é um canhão na comunicação e a gente interfere nas decisões, muitas vezes, dos gestores, né, e de manifestações de torcedores. E aí, alguns companheiros até brincaram nas suas redes sociais, quando a Bolsa de Valores caía, ele falava, culpa da imprensa. Aconteceu isso, culpa da imprensa, fazendo uma analogia ao que eu tinha dito. Eu não digo que nós somos os culpados, não é isso que eu estou falando. Principalmente nesse caso do Holan, nada a ver. Mas em diversos outros casos, se a gente faz um comentário sem um conteúdo, a gente tem um poder muito grande de alcance, e a gente interfere diretamente nas decisões. O caso do Holan, eu acredito até que numa possível entrevista dele, ele vai falar que ele não estava vendo evolução porque ele é muito educado. Mas isso, para mim, é fruto de um desrespeito que acontece com jogadores de futebol, comissão técnica e todos os outros. Porque o futebol, ele é um lugar onde todo mundo pode fazer tudo. As avaliações que a gente faz para as outras profissões, a gente não usa para o futebol. O Casagrande citou aí muito bem sobre a questão mental. Às vezes, a gente está até estudando, fazendo alguma coisa, a gente fala assim, cara, eu tenho que dar uma descansada porque eu não estou conseguindo raciocinar. Então, para as outras profissões, até uma recuperação mental você precisa. Para o futebol, não. O cara tem que estar pronto a todo momento. E aí, quando eu falo isso, eu chamo uma responsabilidade para mim, porque automaticamente eu sou muito atacado por torcedores, mas eu nunca vou aceitar e vou entender que torcedor vai em centro de treinamento. Me desculpe, ali não é lugar para isso. Ou isso é político, ou isso são torcedores que querem aparecer e achar que podem tudo no futebol. Enquanto o poder público não tiver uma posição severa em aeroportos, centro de treinamentos, o cara vai na residência do treinador, que direito que as pessoas têm sobre isso? Isso é um esporte, não adianta que ninguém vai me convencer falando, futebol é emoção, futebol mexe com a paixão. A NBA não mexe com a paixão e eu não vejo ninguém invadindo o centro de treinamento, batendo em jogador. Aí no aeroporto o cara pode ir com uma faca, ameaçar jogador. Eu não sou bandido para ter que sair escoltado por policial. Eu perdi jogos fazendo o meu melhor. Então, assim, isso me irrita bastante. E não é o primeiro, tá? Se você falar que o Sampaoli optou por aí para o Olympique de Marseille, o treinador, agora me fugiu o nome do Internacional, Kudê. Que também saiu, o Kudê. Isso tudo, Gabi, é porque eles olham para o lado e falam assim, cara, eu estou tirando um time que é nota 7, botando para jogar nota 9, e quando eu desço 2 degraus novamente, eu já sou questionado num nível que não dá para entender. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora. Isso é um recado. Cada vez mais a gente vai ter treinadores com medo de ousar, com medo de atacar, preocupados com seu emprego. Porque quando a gente tem treinadores como Sampaoli, Fernando Diniz, Rogério Ceni, que demonstram em alguns momentos fragilidades defensivas, mas que têm essência ofensiva, mas quando eles tomam gols e podem tomar 3, 4, a gente vai lá, Então, assim, a minha esperança com o futebol brasileiro que diminui, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir de falar o que eu penso e achar que, enquanto não tiver uma intervenção do poder público na questão da segurança dos atletas, a gente vai ter jogos duríssimos de se assistir pela falta de ousadia dos seus treinadores, que dentro desse contexto é completamente compreensível. Eu acrescentaria aí uma intervenção na relação dos dirigentes com as torcidas também, né? Casão, Lino,